Olha, coisas suspeitas no Chicken também easter eggs no Chicken. Vamos nessa. A primeira coisa estranha, da parte de coisas estranhas aqui no Chicken é que no Proto 07 teve uma história por trás do mapa Proto 07. Como assim uma história? Esse é o Proto 07, um mapa muito sus. E dizem que no Proto 07 era um lugar onde as chickens treinavam para derrotar os porcos, os seus maiores inimigos. Mas Enzo, com que eles treinavam? Com esses bichos aqui, ó. Eles pegavam as armas e atiravam. Eles atiravam para treinar. Só que aí os porcos descobriram o mapa Proto 07, vieram invadir, pegaram uma dessas partes para eles mesmos. Aí eles travavam uma guerra. As chickens chegaram num ponto que chegou num ponto nas chickens que elas tiveram que matar suas próprias amigas e comê-las, resultando nisso. Sim, frango num jogo de galinhas. Também, na verdade, mudando de assunto, vamos para a história dos mapas. Então, bora para a história dos mapas. Vamos começar com a história dos mapas aqui. Desses mapas aqui, como o Shower House, Classroom, Office e Base 01. Que essas são histórias por trás dos humanos. Chicken Gun. Começando com o Shallow House. O mapa Shallow House é um mapa muito tranquilo, que tem casas aqui. Nossa, casas, que legal. Casas. Mas é um jogo de galinhas. Porque tem casas de pessoas humanas num jogo de galinhas? Você se pergunta. É porque os humanos já existiram no Chicken Gun. Eu vou contar essa história direito. No Chicken Gun, os humanos eram normais aqui. Os humanos, as galinhas eram pura harmonia. E essa eram um bando de casas normais onde os humanos viviam. Até que um dia começou a revolta das galinhas, o que resultou nos humanos tendo que brigar com as galinhas, que viraram mutantes por um motivo desconhecido, que resultou no mapa Shallow House virar um bairro fantasma. Essa é a história do mapa Shallow House. Agora vamos para o mapa Classroom. Enquanto os humanos estavam brigando com as galinhas, as crianças ficavam nas escolas. Só que as galinhas acharam a escola, invadiram a escola, devastaram tudo e acabaram com os alunos, os professores e os diretores. O que resultou numa escola extremamente vazia, com materiais escolares espalhados, livros, gizes para escrever no quadro, livros jogados, um monte de coisa. Esse é o mapa do Classroom.
as pessoas que trabalhavam queriam se esconder nos seus próprios trabalhos. Ou seja, eles barricavam as portas, barricavam os elevadores. Porque eles fizeram isso para se proteger das galinhas. Por isso, tem revistas de humanos, passaportes de humanos, fitas cassetes que foram usadas por humanos. E também todas as fotos de humanos aqui. Até um bebezinho aqui. Foto de um bebezinho. Enquanto o chefe ficava sem fazer nada, ele ficava aqui trabalhando. Até que as galinhas invadiram o office. Acabaram com todo mundo que estava no office. E só deixaram as fotos dos humanos e o e as galinhas também queriam zoar. Colocaram essa foto aqui também. Essa é a história do mapa Office. Agora vamos. E o último mapa das histórias dos humanos é o Base 01. Era outro bairro qualquer, distante das cidades, que as chickens queriam atacar. Pessoas ficavam em suas casas felizes com suas famílias. E sentavam no sofá, assistiam TV. Programa local, é claro, porque as galinhas devastaram todas as outras cidades, menos o Base 01. Até as galinhas descobrirem o Base 01. Até as galinhas descobrirem o Base 01 e devastarem tudo. Depois que as galinhas devastaram tudo, só sobraram poucos humanos na cidade que conseguiram acabar com um pouco das galinhas, mas as galinhas não se abalaram porque elas botaram ovos e desses ovos geraram pintinhos. Pintinhos do tipo... Desse tipo de pintinho. Desse tipo de pintinho as galinhas botaram os ovos e vieram esses pintinhos que quando cresceram viraram as galinhas normais. E começaram a derrotar tudo junto com as galinhas. Mas agora vamos para a próxima parte da história do Chicken Gun. Atomic Ruins. O Atomic Ruins é uma cidade toda abandonada, mas eu vou contar a história do Atomic Ruins para vocês. E para saber a história do Chicken Gun, deu muito trabalho. Tive que pesquisar na inteligência artificial do Google. Essa inteligência artificial é muito burra. Ela não sabe. Essa inteligência artificial não sabe nem o que é YouTube. Pra ela pesquisar no canal de algum doido qualquer que tentou fazer uma história do Chicken Gun. Porque eu não sei que pessoa, onde Davi dos Davi tentou fazer uma história do Chicken Gun. Mas o Davi dos Davi é uma história menos detalhada. Então eu tô criando minha própria história. Agora vamos para a história do Atomic Ruins.
Como vocês podem ver, o Atomic Ruins tem uma usina nuclear perto de uma cidade grande. No Atomic Ruins, as pessoas tinham viveiros de galinhas em cima dos seus prédios. Por que um viveiro de galinhas? Espera, é parte da história. Assiste o vídeo que você vai entender sobre esse viveiro de galinhas. Porque aconteceu o sumiço de muitas pessoas no Big Farm, o que resultou das pessoas terem que abrigar as galinhas em suas próprias casas. Ou seja, por isso vocês já devem saber a história, né? Até que um dia qualquer, no Atomic Ruins, uns caras da usina nuclear resolveu apertar um botão que tinha uma placa de não apertar, que resultou em BUM! A usina explodir e acabar com toda a Atomic Ruins, fazendo as galinhas tomarem vida própria, criarem pernas. Na verdade, virar galinhas humanoides, do jeito que conhecemos com esse youtuber que vocês estão falando. Que resultou? Os humanos que sobreviveram foram mortos pelas galinhas, porque a maioria dos humanos matavam e comiam as galinhas fritas. Ou seja, as galinhas tiveram sua vingança. O que fez as galinhas descobrirem todos os outros mapas de Kengan e devastar com tudo. Essa foi a história do Atomic Ruins. Agora vamos agora para a história dos Forts. Depois que as galinhas devastaram literalmente todos os mapas, estava na hora da revolução. As galinhas começaram a construir um monte de mapas deles próprios. Como elas destruíram todas as cidades, elas tiveram que consertar para poder fazer as suas casas. Agora, elas criaram um forts, porque os porcos também viviam no Atomic Ruins e tomaram vida, o que resultou nas galinhas criarem o forts para se protegerem. Ela fez uma parte para os porcos, que eram amigos delas, mas elas já estavam cientes que os porcos eram traidores. Então elas fizeram uma base para os porcos e uma para as galinhas. Até que os porcos resolveram fazer sua própria revolução e tentar destruir o fortes. Mas as galinhas eram muito reforçadas. Elas conseguiram construir roupas próprias, roupas super resistentes. E também elas conseguiam fazer asas, já que as suas asas de verdade viraram braços para elas. Ou seja, que resultou em uma guerra. Até que os porcos... Até que as galinhas ganharam os porcos e os porcos procuraram outro lugar para viver. Agora vamos para a próxima história. Que é do Proto 07. Que eu contei no início do vídeo, mas você já deve ter esquecido, né? As galinhas fizeram duas bases, uma para si mesmas e outras para os pintinhos, que nasceram durante a colocação de ovos das galinhas. As galinhas fizeram testes de helicóptero,
fizeram teste de tudo e elas criaram o Proto 07 para refazer sua revolução tudo de novo por causa que os porcos destruíram os fortes. Ou seja, as galinhas ficaram sem uma base fixa, ou seja, elas tiveram que criar o Proto 07. Mas disso resultou em outra briga. Quando os porcos descobriram o Proto 07, eles fizeram uma guerra de verdade. As galinhas criaram tanques de guerra. As galinhas que ficaram responsáveis por fazer veículos, elas criaram tanques de guerra. Os porcos criaram tanques de guerra também. Eles também despejavam óleo na base das galinhas para tentar queimar, mas as galinhas já estavam preparadas para isso e elas conseguiram apagar todo o fogo, mas o fogo tinha se aumentado e atacado esse poste que fazia as galinhas terem sinal com as galinhas que estavam viajando, ou seja, explorando a realidade. Ou seja, as galinhas ficavam aqui que nem no Free Fire, escondidinhas. Paranarão, perão. As galinhas ficaram escondidas assim porque elas criaram barreiras para se protegerem. E aí foi briga, tiro pra lá, tiro pra cá, até que as galinhas venceram a briga. Os porcos desistiram, criaram suas próprias bases de verdade e foram embora. Mas eles reconstruíram fortes e fortes ficou pra eles. Por isso que no modo Capture Flag, nós fazemos isso no Fortes, por causa que os porcos ficaram fortes. Por isso que as galinhas estão lá invadindo Fortes, tentando pegar o dinheiro dos porcos no modo de jogo Capture Flag. Capture Flag. Esse foi a história do Proto 07. Agora vamos para... Olha, depois de eu tomar essa propaganda, eu peguei a visão. A gente não vai fazer a história do Bank, Base 01 Full. A gente não vai fazer história do Tom 3F, Tom 3, Tom 3FSP, Tom 3FRTL. Não, a gente não vai fazer as histórias do Tom. Só se vocês quiserem muito, eu faço segunda parte. Agora vamos para a história. Até esqueci que mapa era. Pera. Ó, a gente vai fazer... não, a gente já fez a base 01 nesse vídeo. Então, vamos fazer a história do mapa Space 2. Mapa Space 2. Ué, não era esse mapa, não. Era o mapa Space. O mapa lá do espaço, entendeu? Mapa lá do espaço. Foi deletado.
Então, já que foi deletado o mapa Space, a gente vai ter que fazer a história do mapa Shallow House Z. Muito tempo depois, quando as galinhas já tinham dominado a terra, o espaço. Só que os porcos sabiam que as galinhas já tinham feito a própria evolução. Então, os porcos tacaram uma bomba nuclear no mapa Shallow House. E os porcos nomearam o novo Shallow House como Shallow House Z. As galinhas tiveram que derrotar os porcos para eles não fazerem mais isso. Até que resultou no Chicken de hoje.